Uma grande mentira contada por Lula ajuda o grupo terrorista Hamas no conflito contra Israel. No dia 26 de abril de 2023, em uma declaração à imprensa na sua viagem a Madrid, capital da Espanha, Lula disse isso. Veja que a ONU era tão forte que em 48 ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 ela não consegue criar o Estado palestino. Essa afirmação foi repetida por ele outras vezes esse ano e se trata de uma mentira. E agora eu vou explicar o porquê. A ONU fez uma proposta de partilha desse território em 1947, em que israelenses e palestinos ficariam com territórios quase que com a mesma área e Jerusalém seria uma cidade de domínio internacional. Os israelenses aceitaram essa proposta, mas os árabes, os palestinos, não aceitaram. E essa não foi a primeira vez que houve uma tentativa de partilha desse território. Em 1937, a Comissão Peel, criada durante o mandato britânico na Palestina, propôs uma divisão em que os palestinos ficariam com 80% do território e os israelenses com 20%. Os judeus, os israelenses, aceitaram a proposta. Os palestinos não aceitaram. Voltamos então a 1947, a segunda proposta de partilha. Em meio a um contexto de um recente fim da Segunda Guerra Mundial, em que 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas, e a inviabilidade do mandato britânico continuar gerenciando o conflito na região, a recém-criada ONU ficou incumbida de resolver a questão. No final de novembro de 1947, a ONU aprovou uma proposta, Israel aceitou e os palestinos não aceitaram. Aliás, os países árabes, a Liga Árabe, formada por Egito, Síria, Líbano e Arábia Saudita, não aceitaram a proposta e ainda declararam guerra aos israelenses. Foi em meio a essa guerra árabe-israelense que, em 14 de maio de 1948, o líder judeu David Ben-Gurion declarou o Estado de Israel como independente. E imediatamente os países árabes, inclusive, declararam guerra ao recém-criado Israel. Em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou e assumiu o controle dos territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Em busca de um acordo de paz, Israel ofereceu devolver esses territórios para que eles fossem usados para a criação de um novo Estado palestino. Essa foi a terceira proposta de partilha do território. A Liga Árabe respondeu então com os famosos 3 nãos. Não para a paz com Israel, não para o reconhecimento de Israel e não para negociações com Israel. A quarta proposta para a partilha do território foi em 2000, quando o primeiro-ministro israelense Ehud Barak, o presidente da Autoridade Palestina Yasser Arafat e o presidente dos Estados Unidos Bill Clinton se reuniram para tentar negociar um acordo. O primeiro-ministro israelense ofereceu toda a faixa de Gaza, 94% da Cisjordânia e ainda metade de Jerusalém para que fosse a capital do novo Estado palestino. Yasser Arafat recusou a proposta e ainda iniciou a segunda intifada, uma guerra que durou até 2005. Houve ainda uma quinta proposta feita em 2008, que além de recusada pelo presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ainda o Hamas havia avisado desde o início que não aceitaria o resultado das negociações, qualquer que fosse ele. Mas para entender o papel do Hamas nesse momento, nós precisamos voltar para 2005. Em 2005, Israel se retirou unilateralmente da faixa de Gaza, retirando inclusive todos os israelenses, os judeus que moravam na região, para que não houvesse mais nenhuma ocupação israelense nesse território. A faixa de Gaza ficou então totalmente para os palestinos e quem assumiu o controle foi a Autoridade Palestina, que na época era governada pelo Fatah. Em 2006, houve eleições parlamentares palestinas para definir os 132 membros do Conselho Legislativo da Palestina, o órgão legislativo da Autoridade Nacional Palestina. O Hamas formou maioria, conquistando 74 assentos no CLP, enquanto o Fatah, até então no governo, ficou com 45 lugares. Isso permitiu que o Hamas formasse o novo governo da Autoridade Nacional Palestina. O Hamas assumiu o comando e em 2007 fez uma limpeza total na faixa de Gaza, perseguindo seus opositores na base da violência mesmo, matando os políticos do Fatah e instaurando assim a sua ditadura. Com o domínio total da faixa de Gaza, o Hamas, que é uma organização terrorista que não aceita a existência de Israel, passou a usar então esse território como base para atacar Israel, bombardeando o território israelense, sequestrando pessoas, etc. Diante dessa situação, Israel fechou então a fronteira para evitar esses ataques, ou pelo menos para dificultá-los, o que é óbvio, qualquer país faria. Só que isso fez com que a narrativa de que a faixa de Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo fosse construída, dando assim um falso argumento àqueles que de forma completamente ignorante defendem os ataques terroristas feitos pelo Hamas. Essa narrativa
mentirosa, no entanto, ignora o fato de que em períodos de normalidade, cerca de 20 mil palestinos cruzam a fronteira diariamente para trabalhar em Israel e mensalmente cerca de 8 mil caminhões também entram e saem por essa fronteira. E também ignora o fato de que a faixa de Gaza tem uma fronteira de cerca de 12 quilômetros de extensão com o Egito. E mesmo o Egito sendo árabe e muçulmano, assim como os palestinos, essa fronteira também é fechada, pois o Egito sabe muito bem como é a atuação do Hamas e não quer lidar com esse problema. Então, por razões muito óbvias, a faixa de Gaza é um território com fronteiras fechadas, mas não por culpa de Israel e nem do Egito. A responsabilidade disso é unicamente do Hamas. Os palestinos que vivem na faixa de Gaza são, de forma clara e objetiva, reféns do Hamas. E como se não bastasse as estratégias covardes do Hamas, ainda há chefes de Estado, como Lula, que através da propagação de mentiras como essa de que a ONU teria criado Israel em 1948, reforçam a narrativa de que os palestinos são um povo oprimido e sem território por culpa de Israel. E aí, milhares, milhões de seguidores do grande representante da esquerda brasileira passam então a apoiar incondicionalmente a causa palestina, apoiando inclusive os ataques terroristas do Hamas, sem fazer ideia do que há por trás desse conflito e sem perceber que o único responsável pela situação catastrófica que o povo palestino se encontra hoje é o grupo terrorista Hamas. Não satisfeitos, ainda misturam ignorância com a incoerência, pois os mesmos que chamaram de nazistas os seus opositores, pelo simples fato de serem opositores, hoje demonstram o seu antissemitismo, mostrando das mais diferentes formas nas redes sociais o seu desejo pelo fim do povo judeu e pelo fim de Israel. E ainda por cima, sem se dar conta ou sem admitir que isso é discurso de ódio.